Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração nesse momento. Em Mateus capítulo 17, versículo 20, Jesus disse aos discípulos na parte B que se tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, eles diriam àqueles montes, passem daqui para lá e assim aconteceria segundo aquela palavra de fé. É que eu me lembro de que o Senhor não precisa de coisas grandes para fazer coisa grande, ele precisa de coisas pequenas. Até a fé está dizendo, se for do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer esse monte, passa daqui para lá e ele vai passar. Aqui eu me lembro de 2 Reis, capítulo 4, daquela mulher que estava endividada. Seu marido morreu, as contas aumentaram e agora os credores queriam pegar os 2 filhos dela para abater a dívida. Só tinha uma botija de azeite e foi o suficiente para aquela mulher viver a multiplicação. Pagou as contas e passou a viver bem com aquilo que sobrou. Nada melhor do que deitar a cabeça no travesseiro, saber que as contas estão pagas e desfrutar das bênçãos do Senhor. Nada melhor do que isso. Ela só tinha uma botija. E olha, eu acredito que quando o marido dela estava vivo não tinha dívida, viviam bem. Mas ela nunca havia vivido algo tão sobrenatural. Então perceba que no momento da maior crise é que você vai viver os maiores milagres. Pedro tinha uma empresa de pesca. Pedro e seu irmão André eram sócios de João e Tiago, filhos de Zebedeu. A Bíblia nos narra isso em Marcos capítulo 1. Tinha uma empresa de pesca. Pedro estava acostumado a pescar com barcos, lançando as redes ali, pegavam 100, 150, 160 peixes. A prova disso é que em uma delas, quando Jesus mandou lançar, veio 153 grandes peixes. Só que aqui no capítulo de Mateus, a partir do versículo 24, vai dizer que Jesus mandou Pedro ir ao mar, não foi lançar rede, foi com um anzol. E com um anzol ele pescaria um peixe que tinha dinheiro na boca para pagar o imposto dele e o imposto do mestre. Pedro, com a empresa de pesca, com seus barcos, com os milhares de peixes que ele já havia pescado em toda a sua vida, nunca havia vivido o que ele viveu com um anzol e com um só peixe. No momento da maior dificuldade é que você vai viver os maiores milagres. 1 Reis, capítulo 18 ou 19, se não me engano, me falha a memória agora, Elias diz a Acabe, aparelhe o teu carro e sobe, porque ouço ruídos de uma abundante chuva. Depois Elias pede ao moço que vá e olhe para o mar. O moço diz, eu não estou vendo nada. Elias diz, torna lá 7 vezes, e ele torna depois a 7ª vez, dizendo, eu vi uma pequena nuvem, formato de mão de homem. Elias disse, então vai avisar para Acabe subir logo, para que a chuva não apanhe ele. Perceba que o moço viu uma pequena nuvem. Porém, Elias ouviu o ruído de uma abundante chuva. Não é o tamanho da nuvem, é o tamanho da chuva que a nuvem produz. Deus não precisa de coisa grande, Deus precisa de coisa pequena, mas que esteja alinhado com a sua vontade. Eu não sei o tamanho do teu instrumento, não sei o tamanho do teu chamado, eu não sei a quantidade daquilo que você tem na tua casa, mas entenda uma coisa, é o que Deus precisa para que você possa viver o sobrenatural. Eu ministro uma palavra, provisão para a tua casa, multiplicação para a tua casa, um novo tempo de Deus para a tua casa. Não se esqueça, diante das maiores lutas, das maiores crises, você viverá os maiores milagres. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida e sobre a tua família.